Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast toda segunda-feira. Cara, já faz mais de 3 anos, toda segunda-feira nós estamos juntos aqui, né? E é muito bom, assim, aonde eu vou viajar, às vezes, servir em algum lugar, encontrar pessoas que falam, cara, no carro, lavando louça, é o podcast que eu ouço aí toda semana. Então, toda semana a gente está aqui com um convidado e com um testemunho, com uma história, com ensinamentos. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, mas sempre somos muito abençoados aqui nessa mesa de comunhão e de unidade. Então, eu quero que você hoje também seja muito abençoado pelas histórias, pelo testemunho de tudo que a gente vai ouvir aqui. Tô feliz que você tá aqui, mas eu sempre peço, ser generoso, pega esse link, sai mandando para todo mundo. Antes de a gente começar, deixa eu só te falar de uma literatura. Uma missão do Dizascope é fazer você ler, não sei se você percebeu, a gente tem essa missão. E eu queria te falar do Lugar Mais Seguro da Terra. Estava num podcast aqui, junto com Paulo Borges, e ele me desafiou. Ele falou, quero fazer um desafio para você. Traz de volta para o Brasil esse livro do Larry Crabb, que é muito importante. E a gente foi atrás e conseguimos O Lugar Mais Seguro da Terra. Já vou te dar um spoiler. O lugar mais seguro da Terra é na comunhão, mas na verdadeira comunhão. E o que eu aprendi nesse livro é que muitas da comunhão que eu vivia não era a verdadeira comunhão. E você vai ser muito desafiado, muito abençoado por essa literatura. Vou deixar o link aqui para vocês. Vambora, podcast de hoje. Carlinhos, Senegal. Senegal. Que honra. Obrigado. Sua mãe batizou você de Senegal, não tinha como, né? Foi Jesus que me batizou Foi de Jesus Senegal, que né? colocou esse nome. Exatamente. É muito bom quando um propósito toma a nossa vida de tal forma que começa a fazer parte do nosso nome, né? E é a mesma coisa, eu tô andando nos lugares, o cara fala, Dizascope? Ou não, Douglas. Eu passo na rua, a turma grita lá em Recife, Senegal! Eu digo, só pode ser eu. Só pode ser. Muito bom. Obrigado por você estar aqui. Uma honra. Muito obrigado também pelo convite. Todo mundo, você, todo mundo que está aqui nos assistindo. Tem uma galera aí. Tem uma galera aqui nos junto bastidores. Aí. Obrigado. Hoje você está morando onde? Recife. Em Recife. Então, você é natural de Recife? Não, sou natural de São Paulo. É mesmo? Ninguém sabe disso. É um Olha segredo só. que eu não queria contar pra ninguém. Foi revelado. Eu tô brincando. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, mas eu fui ZL pra ainda. Recife. Pela Avenida ZL. Fui pra Recife com 6 anos de idade, mas eu me sinto recifense, pernambucano, né? Minha identidade cultural é toda de lá. Mas eu não posso mentir aqui, né, pra você. E quando me Vamos perguntam, puxar no seu... eu vou pedir a cidadania recifense para eu parar de ter que contar essa história. Mas eu nasci em São Paulo, tenho um carinho muito grande por São Paulo e tô sempre por aqui. Muito bom. Eu tava lendo, né, o pessoal sempre faz pra mim uma pesquisa e tal, de que antes de Senegal entrar na sua vida, você era empresário, a sua esposa também trabalhava com o que antes? Trabalhava no banco privado. No banco por 13 anos. Trabalhava no banco. E chegou esse momento que vocês abriram mão de tudo isso, debaixo de uma palavra. E eu queria saber de você como é que foi essa transição. E eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sei que tem um monte de gente nos ouvindo que tá passando. Por esse processo. Já passou ou vai passar, né? Por esse momento em que você sente o Senhor te chamando, mas tem várias coisas para abrir mão. Como é que foi isso para vocês? O peso da vida, né? É muito engraçado porque esses dias eu fui questionado sobre como começou tudo. E eu gosto muito dessa coisa de descobrir aonde foi, de fato, né? Eu também. Eu sou metodista, eu sou da igreja metodista, e eu estava na minha igreja, né, como um membro comum, normal. Eu toco saxofone, tocava no Ministério de Louvor, enfim, tinha grupo de discipulado. Minha mulher sempre trabalhou com educação infantil, e a gente ia para a escola dominical tranquilamente. E quando, uma manhã de domingo, eu cheguei, eu estava lá, e o cara do violão não estava lá para tocar. E eu sou músico, eu disse, rapaz, tem que ter o violão. E eu aprendi 3 musiquinhas no violão em sol maior, escala bem fácil. Você aprende a escala de sol maior, dá para tocar muitos louvores. E eu disse, não, eu vou lá tocar. Peguei o violão e comecei a tocar. E eu toquei, e eu sou muito desafinado, então estava sempre pedindo, vamos lá, continua aqui e tal, me ajuda. E um casal de norte-americanos que estava visitando nossa igreja, com a sua tradutora, ela disse, quem é esse rapaz? Aí a moça disse, é Carlinhos, é daqui da igreja. Não era Carlinhos Senegal ainda, né? E aí ela disse, eu quero falar com ele, que Deus tem uma palavra para ele. E me chamaram, e ela disse, olha,
Deus está me dizendo para você fazer um treinamento transcultural. Essa palavra para mim ainda era inglês, e eu disse, o que é isso? Ela disse, não, é um treinamento lá no Rio de Janeiro, onde vão vir missionários do mundo todo, e Deus está me dizendo para dizer para você, sua esposa e seus filhos irem. Meus filhos tinham 8, creio eu, minha mulher não está aqui para me corrigir, então eu vou dar a liberdade de errar. Era 8, coisa assim, 8 e 10, 11 anos. Eles têm diferença ali de 4, 5 anos. Crianças ainda. E a primeira coisa que eu disse, eu não tenho dinheiro. Que é a primeira coisa que todo crente diz quando Deus bota um desafio, né? Exato. E a mulher disse, não, eu pago tudo para você ir. Deus está mandando. Eu disse, beleza, então bora. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um treinamento e foi um tiro no pé. Não sei se tem essa expressão aqui em São Paulo, Por porque quê? eu achei que eu ia aprender algo para eu usar na igreja local, e quando eu cheguei lá só tinha gente do mundo todo indo para vários países. Era um treinamento para missionários norte-americanos que vieram fazer o prático aqui, lá no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, e iam embora direto para o campo. E quando eu cheguei lá, fiz um treinamento de 15 dias e aquilo mudou a minha cabeça. Débora era gerente de um banco, eu tinha uma empresa na área de informática, né, prestava serviços, e a gente chegou no lugar onde a gente queria chegar financeiramente falando, e agora eu não queria outra coisa a não ser aquilo que eu vi. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E aí eu voltei para a igreja, e você volta inchado, né? Mas me fale um pouco, assim, o que aconteceu lá que foi um despertar para vocês. Eu não conhecia o mundo, o que estava acontecendo, um movimento de Cristo no mundo. Porque a gente, quando está dentro da nossa bolha, a gente está vendo o movimento dentro da nossa bolha, na perspectiva de quem está na igreja local. E quando eu cheguei lá, eu descobri a janela 1040, por exemplo, que hoje é muito falada. Eu estou falando de 2008. Era um mundo diferente, né? Internet e tudo. Então eu não sabia os países menos alcançados. Eu não sabia que existiam lugares que perseguiam cristãos. Eu não sabia de muita coisa do mundo real, né? E eu estava conversando com um cara que estava indo para um país perseguido, que ele fez o treinamento lá e logo ele iria direto para esse país. E eu dizendo, como é que é isso? Pelo amor de Deus. Como é que tu vai para esse lugar que é onde as pessoas vão te matar lá e vão te perseguir? Já estão dizendo Não, que é perigoso. E o cara sorrindo. Eu dizendo, de onde vem essa alegria desse cara? Porque assim, e eu fui me envolvendo, e no treinamento eles fizeram vários testes, e eu fui considerado alguém com perfil, eu e minha mulher, para trabalhar num país muçulmano, um país onde a maior parte da população é muçulmana. Mas até então eu não conhecia nada do islamismo, eu conhecia o que todo mundo conhece, muitas das vezes de forma preconceituosa, e eu disse, eu não sei, mas eu saí daquele lugar mexido e eu disse, eu já não estou mais no mesmo lugar que eu estava, alguma coisa mudou. E eu e Débora volta para o banco e eu volto para a empresa e não faz mais sentido. A gente não senta mais na cadeira do mesmo jeito. Já tinha uns espinhos ali. Não, já tinha. A gente não prospectava mais, a gente não fazia prospecção para mais um ano. Quando passava disso, a gente dizia, não, tem alguma coisa. E a gente começou a orar muito, até então que a gente chegou à conclusão de que Deus ia dar um sinal de algum lugar ou de alguma coisa que a gente iria fazer. A gente já sabia que era para um país muçulmano, e quando a gente orou, um professor nosso desse staff ligou para a gente e disse, olha, tem o Senegal, é um país que tem 95% da população muçulmana, é um país que fala francês. Débora é professora de francês, ela trabalhava num banco e dava aula num curso de francês. Débora fala francês e acho que vai ser um passeio bacana. Vai lá conhecer o missionário que está lá, né, um casal norte-americano. Aí eu disse, então bora. A gente tinha guardado uma grana, que foi uma das coisas que Deus pediu, foi bem interessante. Quando eu recebi esse chamado, eu olhei e disse, Deus, o que eu devo fazer? Deus disse, estude, guarde dinheiro e ore muito, para você não perder essa conexão. E é engraçado eu falar estudar, porque eu tinha uma empresa, mas eu não tinha curso superior. Eu sempre fui muito autodidata. E eu saí procurando universidades em Recife, e quando eu cheguei numa universidade privada, eu vi uma bandeira com um símbolo islâmico. De uma universidade que tinha parceria com uma rede mundial. E que tinham vários países muçulmanos onde o meu diploma era aceito.
Inclusive, foi aceito no Senegal. Mas isso é muito lindo, quando Deus começa a te mostrar coisas e você começa a se mover em intencionalidade, né? Exatamente. Porque, assim, tem uma frase... Você não tem a clareza total, Não tem. mas essas não tem. pistas já te deixam... Exatamente. Eu sou hiperativo, né? Diagnosticado com TDAH. Ah, é? Então, eu preciso de coisas concretas. E foco. De direção. Foco. E de foco e do meu remedinho todo dia de manhã. Um foco e um remedinho. Eu preciso do meu psicólogo uma vez por semana e do meu medicamento. Sim. Porque eu tenho essa condição, então eu preciso. E aí eu dizia, o que é que eu tenho que fazer? Então, comunhão, porque a tomada enfiada na energia, eu não posso tirar, porque você perde a comunhão, você perde a conexão, você para de Quando diz comunhão com Deus. com Deus, uhum. porque ele tá mandando informação, né, para mim. E aí eu ficava andando. Quando eu achei a universidade, eu disse, sinal. Deus disse, é aqui, esse é o sinal. Se matricule, não questione, se matricule. Que curso? Era um curso de redes de computadores. Okay. Que até então eu não entendi, que era o meu trabalho na época. Não hoje, mas na época. Então, eu me matriculei e comecei a estudar de noite e trabalhar durante o dia. A outra coisa que não fazia muito sentido, minha mulher virou gerente e o salário dela dobrou. E a minha empresa cresceu, dobrou o salário. Mas Deus disse, more no mesmo lugar, ande com o mesmo carro. Até a turma zoava lá no banco, dizia, rapaz, vende esse Gol quadrado. Vende esse Gol quadrado. Porque agora tu é gerente, tem um carro pelo menos de gerente. Sim. E era aquela, disse, não. E a gente pensando, não, a gente tá cumprindo um propósito. Deus disse, guarda uma grana, guarda. Vive. Mas, de novo, a parte da comunhão, né? Porque se você lê o sinal, sua empresa dobrou, ela cresceu, Deus está dizendo, não vai ser missionário, né? Eu tô abençoando aqui. Exatamente. Não, a empresa, ela dobrou de um jeito que eu fiquei Não, imagina você receber uma grana e sobrar a metade todo mês. Você não mudou seu estilo de vida? Não mudei. Não aumentei, não fiz nada. Eu acho que de Deus. lá na frente, a única coisa que eu fiz, eu vendi o Golzinho e comprei um Celta. Olha aí. Fiz um upgradezinho, mas eu tinha grana para comprar, sim, na época, um carro muito melhor. E eu disse, não, vamos ajustar a nossa vida, organizar, mas vamos fazer o que Deus está mandando. Então, a gente guardou esse dinheiro e a gente trabalhava na missão, a gente continuou trabalhando, fazendo nosso trabalho na igreja, que é algo muito importante também, porque muita gente desassocia o chamado e o envio à conexão com a igreja. E aí, assim, Deus só me chamou porque eu estava no lugar do cara do violão. Entendeu? Então, eu acho muito importante isso, porque tem muita gente querendo fazer o trabalho missionário desconectado com o trabalho missionário da igreja local. A igreja tem que ser uma igreja missionária, enviadora, e tem um trabalho local também. Então, o que aconteceu foi que, quando eu descobri o curso que eu tinha que fazer, o dinheiro que eu tinha que guardar, e quando Deus disse, é Senegal, a gente tinha dinheiro para pagar a passagem. A gente sabe que passagem é muito caro para o continente africano, para o continente asiático. Não é caminhos, né, conexões que estão sendo feitas, né, sempre, então fica um pouco mais caro. Mas a gente tinha esse dinheiro. Então foi muito interessante que quando o cara disse, você pode ir? Eu disse, posso. Convergiu ali. O ponto foi muito interessante, porque a gente olhou um para o outro e a gente tem um dinheiro, porque Deus mandou guardar. Então, as coisas foram, né, tipo Romanos 8:28, né, tudo foi cooperando, mas não coopera porque Deus está fazendo porque você é filho dele somente. Ele está cooperando porque você também está cooperando. A contrapartida de obediência. Exatamente. Guardou dinheiro, se organizou financeiramente, Quando Deus disse, agora tem. Então, as coisas começaram a funcionar. Então, a gente foi para o Senegal, eu e Débora, a gente resolveu deixar as crianças, né, com vovó, porque era a primeira viagem, a gente queria entender um pouco mais. Não sabia o que esperar. Não sabia o que esperar. E a gente foi com caderneta na mão para anotar tudo. Então, foi uma viagem de campo, para conhecer o campo. Então, a gente visitou vários projetos, vários missionários, várias igrejas. Eu fui na Assembleia de Deus, fui na Metodista, fui na Batista, para que a gente entendesse o contexto da igreja local e também o contexto do país, como um país funcionava, para que a gente tivesse subsídio, informações para trazer para casa e poder ruminar durante esse tempo, em casa. Mas foi assim que começou. E quanto tempo foi, Senegal? Essa primeira viagem? Isso. De 15 dias. 15 dias. Era sempre 15 dias. Tá. E aí, chegando lá, vocês começam essa pesquisa... E o que o senhor faz a partir disso, assim? Como é que... Rapaz,
de uma viagem de 15 dias vira o seu sobrenome. Não, a gente foi. E aí eu lembro que eu fiz conexão com um senegalês. E aí Frank, o nome dele é Frank Dagba. Eu fiz conexão com esse senegalês através da internet. Eu não conhecia muita coisa. Eu visitei o casal norte-americano e depois eu visitei outras pessoas. E quando eu conheci esse Frank Dagba, ele disse: Carlinhos, tu estás aqui, bora pregar na minha igreja. Aí eu disse: mas como é que eu vou pregar em francês se eu não falo francês, eu não falo wolof? Não, eu traduzo para você. E aí ele me levou para uma igreja que era do tamanho desse lugar assim, tinha 10 pessoas de um lado, 10 pessoas do outro, era uma Assembleia de Deus, e eu, no momento em que o Ministério do Louvor era um garotinho com um tambor, e a filha do pastor, eles começaram a cantar uma música que diz: Attaché à la croix pour moi. Ele está fixado à cruz por mim. A música era esse refrão: Attaché à la croix pour moi. E lá pris mon péché, ele pegou o meu pecado e tal. E a música, eu comecei a chorar. E Deus, ele me tirou daquele lugar. E ele me fez viver tudo aquilo que eu vivi desde a infância até a fase adulta. Em uma música. Muito rápido, assim. Tipo o efeito borboleta. Não sei se você já viu isso, tem idade para isso, eu vi. Eu tenho, eu lembro. Então, o que é que acontece? E eu comecei a chorar porque muitas dores que eu vivi nesse tempo de sair de São Paulo para Recife, mora com alguém, mora com outro e tal, coisas que eram difíceis para mim processar da minha infância, o Senhor, ele me disse: tudo você viveu para que você estivesse aqui, agora e nesse momento. Pare de reclamar. Eu estava o tempo todo com você. Eu falo, me arrepio, cara. Porque aí eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar. E eu tava chorando e ao mesmo tempo pegando uma parte do meu cérebro pensando: como é que eu vou falar daqui a pouco? Porque eu tô aos prantos. E todo mundo pensando, olhando para mim, dizendo: esse cara deve estar em pecado. Como ele tá chorando? E eu vivi tudo e Deus disse: é isso. Eu trouxe você para o lugar certo. Esse é o ponto de inflexão da sua vida. Você viveu até aqui e aqui, nesse ponto agora, é comigo. E aí eu tinha a certeza absoluta de que eu fui feito, criado por Deus para estar naquele lugar. Só que com a minha mulher foi diferente. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu sabia. Como é que é pra Com a minha esposa? mulher foi totalmente diferente. A gente voltando para casa, num avião, e eu chorando, saindo do Senegal. E ela: a gente volta um dia. Um dia a gente vai voltar, rapaz. A gente tira férias e Fica volta. tranquilo. Fica tranquilo. E minha mulher rejeitou totalmente essa ideia. Uau. Rejeitou totalmente essa ideia. Como é o nome da sua esposa? É Débora. É Débora, né? Débora. Eu tava achando que Todo era mundo lá em casa. seus filhos. É filho, você tem... Filhos. Carlinhos, que é o mais novo, não tive muita criatividade. Carlinhos, filho, e Gabriel, que também é são dois conhecido meninos. como Gabriel Senegal. A família Senegal, todo mundo Família chama. Senegal, tá. E aí, o que é que acontece? A gente voltou e toda vez que a gente falava nisso, dava um problema lá em casa. Era. Falava de Senegal e eu sempre, às vezes, eu montava um jantar, uma coisa bonita e tal. Assim, hoje é o dia, vai acontecer. Ela dizia, quando eu falava, ela dizia: tá vendo? Você só quer falar nisso. Eu não quero ir para Senegal. Eu não quero. Eu tô trabalhando, eu tô ganhando dinheiro, eu vou investir na missão, como a gente faz. A gente manda dinheiro para a missão. E aí eu orava. Gente, eu ouvia o Wolof, que é a língua nativa do Senegal, que a gente fala hoje. Eu via dentro de casa. Assim, tudo era Senegal na minha vida. Tudo era Senegal. Eu via gente no meu quarto, eu escutava o Wolof, eu acordava no meio da madrugada. Você tá me dizendo Espiritualmente. Eu não ia conseguir viver outra coisa se não fosse isso, esse chamado e aquilo que Deus me chamou. E aí chegou um momento em que Débora começou a orar e Deus falou com ela. Ela falou com Deus, ela fez um propósito com Deus, ela disse: Deus, fale comigo, porque eu quero ouvir a sua voz também. Carlinhos teve uma experiência muito forte, mas eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber se de fato isso é para mim, porque eu quero ter a minha experiência, não ir pela experiência de Carlinhos. E aí ela chegou para mim e disse: Carlinhos, eu quero ir de novo no Senegal. Isso já tinha passado mais ou menos uns 3, 4 anos
Eu sou horrível com data, mas 3, 4 anos. 3, 4 4 anos. anos. A gente foi para essa formação em 2008, 2009, acho que final do ano. E em 2012 a gente fez a segunda viagem. Ela disse, eu quero levar os meninos. Eu disse, bom, vamos levar os meninos. E nesse período de tempo, a gente prosperou. Ela virou gerente estilo, outro tipo de gerência, né, carteira de alta renda. Minha empresa cresceu muito. E parece assim que quanto mais passava o tempo, mais a gente prosperava. E ficava muito mais difícil de largar tudo isso. E aí, quando a gente chegou no Senegal, a gente levou nosso filho Carlinhos e Gabriel. Carlinhos tinha 8 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gabriel tinha 13, 14 anos. Criança, a gente levou eles, conheceram a periferia, conheceram o shopping, conheceram a cidade, A gente fez eles terem todas as experiências possíveis para conhecer o país. E o Senegal é um país lindo, mas muito diferente do Recife. Então, na cabeça da minha mulher, ela pensou o quê? Eles vão rejeitar. Eu volto para casa. Eu tô contando essa história com a autorização dela, porque Sim, tá eu dentro sei, do livro eu aqui que a sei. gente vai apresentar já já. Aí ela disse: a gente volta e morreu essa história. Os meninos adoraram. Foi outro tiro no pé. Os meninos adoraram o Senegal. Caíam na areia, brincavam com a molecada. E lá, assim, tem muita criança, muito futebol, muito menino na rua. Essa coisa que a gente já não vê mais aqui na cidade. E voltando, depois de 15 dias, experiência muito boa. Dentro do carro, o pastor da nossa igreja nos levou no aeroporto. Eu chorando. Eu sou assim, eu sou um cara, não sou muito emotivo, mas quando Deus quer que eu chore, eu choro. E eu estava muito triste porque estava voltando. Gabriel começou a também. Só que Carlinhos, o menorzinho, ele começou a chorar, de gritar. Não vou gritar aqui para não dar Não, pode história. A gente faz uns memes bem legal. Bem escandaloso. E aí ele olhou para a mãe dele e ele disse: mãe, se você não vir morar no Senegal, e ele não sabia desse nosso paralelo aqui. Se você não vir para o Senegal, eu vou vir para o Senegal, eu vou crescer, eu vou vir para o Senegal, eu vou viver no Senegal, eu vou morrer no Senegal e eu vou ser enterrado no Senegal. Aí eu já parei de chorar, né? Porque eu disse, não é possível. E Carlinhos, ele sempre foi o profeta da família. 8 anos. 8. Menininho, pequeno. Ele é o profeta da família. Ele é tipo... Ele é quem diz... É a antena. Né? E Carlinhos, ele é autista. Então, ele é assim... Ele é o mais autista da família. Porque minha mulher é autista e meus 2 filhos são autistas. Mas ele é o mais autista dos 3. Então, ele é o mais sincero. Então, Deus sempre usa muito mais ele porque vai vir. Filtro. Sem filtro. Vai passar. Ele não vai filtrar. Então ele disse. E aí minha mulher parou e minha mulher disse. O Espírito Santo ministrou no coração dela. Se você não aproveitar a oportunidade, será dada a outra geração. Aí ela entendeu uma coisa que poucos cristãos entendem. É uma oportunidade servir a Deus. É uma grande oportunidade. E aí... A gente voltou para Recife, ela anunciou, foi muito rápido, anunciou a demissão. Deus disse, não pede sua demissão, entrega o concurso, porque você pode ficar renovando de tempo em tempo. Bem. Entrega tudo. Eu praticamente dei minha empresa para o meu sócio, a gente deixou tudo, veio para Teresópolis, fez um treinamento transcultural e a gente foi para o Senegal. Chegamos em 29 de abril de 2014 e a gente viveu 8 anos. Até que o nosso último filho, Carlinhos, o profeta, e tem outra profecia dele, ele disse, acabou e a gente vai voltar. Porque é sempre ele que diz quando é o tempo de Deus, ele é o papel dele na família. Mas ele foi dessa forma que tudo aconteceu e que eu e minha mulher resolveu atender o chamado de Deus. E uma coisa interessante, Douglas, é que nesse período que a gente ficou, de uma certa forma relutante, ele foi extremamente importante para a nossa cura interior. Hoje tem uma frase que eu digo, que o nosso primeiro campo missionário é o nosso coração. Por quê? Porque a gente quer transformar as vidas das pessoas sem ser transformados no nosso interior. Deus, para habitar nesse templo, precisa existir um templo.
Se não existe um templo dentro de você, ele não tem como habitar dentro de você. E esse tempo foi um tempo suficiente para a construção de um templo dentro da gente. E eu lembro como se fosse hoje, dando um testemunho, eu estava trabalhando e eu disse, Senhor, eu quero fazer missões. O que é que eu preciso fazer? Deus me disse, ligue para a mãe da sua esposa, sua sogra, e peça perdão para ela. E eu sei que tem muita brincadeira que envolve sogra no Brasil, né? Principalmente. A minha sogra hoje é minha mãe. Eu estou usando essa palavra nomenclatura sogra só para vocês entenderem, mas eu chamo ela de mãe hoje. É uma mãe para mim. E eu tinha um problema, um desentendimento muito grande com ela. E eu peguei o telefone e liguei. E disse, Dona Suzana, eu quero te pedir perdão. E depois eu perguntei para Deus, o que eu tenho que fazer mais? Ele disse, peça perdão por isso, peça perdão para aquela pessoa, faça aquilo que você tem que fazer. E Deus começou a mostrar coisas que eu não via. Deus começou a trabalhar coisas na minha relação com a minha mulher que eu não enxergava, que eram problemas que me impedia de voar como um águia nas alturas, como diz em Isaías 40 ou 41. Me impedia de ser quem pelo qual eu fui feito para ser. Me pesava a vida. Então Deus, ele construiu esse templo. Ele construiu essa missão dentro de mim durante esse período, que eu achava que era um período que estava sendo desperdiçado. É interessante porque você está me dizendo de Deus ter claramente falado eu gosto dessas nomenclaturas assim, né? Um o quê, né? Tô te falando o Exato. que eu quero que você faça, até te deu um onde, mas tem um quando, né? Exatamente. E eu acho que muitos erram nessa questão, porque eu lembro que a gente fez um período, assim, uns 2 anos e pouco, de mentoria com uma liderança, né? Então tinha vários líderes estudando junto com a gente e tal. E essa era uma das paradas que sempre aparecia. Eu tenho convicção que Deus falou comigo sobre isso. E aí você tá me dizendo, mas minha esposa não tá aceitando. E muitos falavam, e vai ser massivo, os meus líderes não enxergam isso. Exatamente. E eu falava toda hora pra eles, espera. Existe um quando de Deus. E aí eu falava, essa convicção vai ter que crescer dentro de você a ponto de um líder vir e falar, você tem que ir. Ou até da sua esposa vir e falar, nós vamos. Então era o Senhor fazendo dentro de você, né? Porque muitas pessoas estão olhando para você e estão olhando, esse cara vai fazer o que ele faz aqui lá? E muitas das vezes você não se autoavalia. E é interessante isso porque quando eu estava relativamente pronto, que Deus trabalhou todas essas coisas que eram primárias para eu sofrer menos no campo, porque quando a gente chega lá, é hardcore o negócio, se você tivesse o problema com a sogra, você ia morrer lá. Então, assim, esse tempo é necessário para que o Espírito Santo, ele de fato se instale dentro de você de forma confortável, a ponto que ele possa utilizar você na obra dele. Então, foi um tempo de cura interior, de ajuste, de treinamento, de aprendizado. O meu casamento, quando eu fui para o campo, nesses 8 anos que eu vivi no campo, foram os melhores momentos do meu casamento. A ponto de quando a gente disse, acabou, vamos voltar para Recife, esse tempo, eu disse, meu Deus do céu. A única coisa que eu pedi para Deus é assim, deixa o meu casamento do jeito que tá, porque eu tô com medo de voltar e a minha referência de casamento era quando eu saí. E foi tão bom o meu casamento nesses 8 anos. E é uma das maiores queixas dos missionários pelo mundo todo é a relação conjugal. Então, esse tempo de 3, 4 anos é tempo, eu sei. E você acha que está perdendo seu tempo. Mas, na verdade, o Senhor está afiando o machado. O Senhor está fazendo de você aquilo que você precisa ser, te dando o necessário para que você lá na frente consiga ter o melhor desempenho naquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Então, quando a gente chega no campo, a gente começa a perceber que esse lance de Débora foi de Deus, para que ela fizesse a coisa naquele tempo, enquanto eu pedia perdão para minha sogra, eu corrigia os meus problemas, para que lá na frente a gente pudesse dizer, Senhor, o Senhor tem aí o mínimo de mim, para que a gente possa ser usado, minimamente, aqui na obra que o Senhor quer fazer no Senegal. Isso que você contou tá no livro? Tá no livro. Tem aqui o livro que eu fui presenteado aqui, já lembrando a todos os próximos convidados que vierem, né? Deus proverá. Exato. Deus proverá. Ouvindo o chamado de Deus para missões transculturais. Então você falou que
das 3 etapas, né? Exatamente. Como é que você me falou? Como a primeira etapa Chamado. foi o chamado, você é chamado por Deus, você passa pelo preparo, você passa pela sua cura interior, né? A ideia de que você é o primeiro campo missionário e você é preparado para ser enviado. Muito bom. Mas esse tempo de preparo pessoal, de cura interior, ele é extremamente necessário. Aí a gente fala passo a passo, foi minha mulher que escreveu, com muita alegria, tem fotos da gente de tempos diferentes. Então, é um pequeno livro de uma leitura de 1 hora para você que está querendo ser missionário. Então, assim, tem estágios da vida que, assim, é muito emocionante, né? Você vai ver aí os nossos... Aqui, ó. Ele estava com essa trancinha quando ele disse a profecia, né? Exatamente. Hoje já é um homem barbado. É o nosso profeta. Então, esse livro é para quem está querendo aprender ali, nesse momento tão decisivo e tão difícil. E já vão sair outros para momentos e tempos diferentes. Legal. Uma pergunta que eu gosto de fazer para quem esteve no campo missionário por muitos anos é, na sua avaliação, se fosse elencar assim, qual é o maior desafio no campo missionário? O maior desafio no campo missionário é meio inusitado, tá? Minha resposta, meio inusitada a minha resposta. Mas é você. É você. Porque, não sei se todos estão vendo aí na internet, a gente tá mostrando muito a nossa casinha, a casinha que eu morei durante 4 anos. Eu vi até na sua colinha ali. Eu vi. Tem um de 2 amigo, andares. Exatamente, tem um amigo que é muito famoso aí na internet, ele botou e tá todo mundo vendo minha casinha. Que antes não era conhecida. Dá pra mostrar aqui? Antes não era conhecida, agora tá conhecida. Tá conhecido. Só esse vídeo eu acho que deu mais de 1 milhão dessa casinha. E o que é que acontece? Deus, ele me deu um projeto, que a gente vai falar logo logo, mas eu disse, não, eu tenho que construir uma casinha para eu ficar, para eu poder fazer o projeto. E eu entender o povo e tal, e eu construí um lugar. Só que eu fiquei só nesse lugar. Eu viajava, eu passava a semana lá, minha mulher ficava na capital, Dakar, para cuidar das crianças, e ela fazia essa parte de office, né, tradução e tal, ela é poliglota, escreve muito bem, e aí ela fazia essa parte de comunicação da nossa missão, e eu fazia a parte do campo. Ela fez uma pós em antropologia, então ela ela era a cabeça do negócio, e eu era o cara do campo. Então eu ia para um velório e dizia, Débora, a turma faz isso, a turma faz aquilo, tem que dar um presente, tem que usar a roupa tal, tem que fazer... Eu fazia a pesquisa de campo, né? As pessoas vivem da terra, a economia funciona assim e tal. E eu dormi nesse lugar durante 4 anos. Nessa casinha. Eu plantava, eu colhia, eu comecei a criar codornas e tal, para eu entender como funcionava a cosmovisão local. Só que quando acabava o trabalho, eu estava sozinho. E eu tinha que ficar sozinho. E eu não tinha o costume de ficar sozinho. Foi onde eu descobri a diferença entre solidão e solitude. Então, eu descobri que eu tinha a mim mesmo e que eu precisava me suportar. E aí, muito de nós, a gente nunca vivenciou esse tempo de ócio, né? Que é o contrário de negócio, né? Os gregos, eles nomenclaturavam assim. O ócio é importante, o ócio criativo, o ócio para você refletir e pensar sobre você, que é o contrário de negócio, o trabalho o tempo todo, né? Então, eu vivenciei esse tempo de ócio, né? No final da tarde, ter que voltar e ler, né? Não tem energia, tem que pegar água no poço. Essa questão da valorização da água, eu dizia, não, se eu tomar banho com a garrafa toda, vai acabar, eu vou ter que ir lá no poço. Se escurecer, eu vou com medo, porque tem cobra e escorpião. Então, economizar água, não comer coisas dentro de embalagem para não sujar a terra, aprender a lidar com a terra. E eu comecei a me enxergar e enxergar a minha humanidade. E eu comecei a enxergar os meus problemas. E eu comecei a ter um tempo melhor, de mais qualidade com Deus. Mas o grande desafio era sempre eu. Porque diante de um problema, eu queria fazer as coisas do meu jeito. E naquele momento, eu sou hiperativo. Então, assim, o imperativo é um sofrimento muito grande, porque você já queria resolver. E eu parava, eu pensava, eu orava. E aí aparecia a solução. Muito mais clara. A grande questão do TDAH é a impulsividade, né? É, a impulsividade. Graças a Deus, meu Deus, que minha mulher, ela é bem devagarzinha. Então, eu aprendi uma coisa. Se você liga para mim, quando o Nath falou, você vem aqui, você pode vir no Jesuscope, eu disse, vou falar aqui rapidinho com a minha mulher. Aí eu falo com a minha mulher, porque eu sei que quando entra na cabeça dela,
ela vai diminuir a velocidade, vai processar. Então eu digo, meu Deus do céu, né? Ela vai trazer isso para mim com muito mais clareza. Então a gente ajuda muito um ao outro. E aí eu volto e digo, ok. Então o campo missionário, ele tem uma margem assim para gerar prejuízo é muito curta. Digamos, você construiu um castelo de areia. Veio outro missionário, fez uma grande obra. Aí vem outro missionário impulsivo, que não ora, que faz tudo do jeito dele. Ele destrói 10 anos de trabalho. É mesmo. Então existe um processo de retrabalho muito grande. E não só no campo missionário transcultural. Eu hoje estou com um projeto treinando pastores e líderes no Brasil. Estou treinando mais de 2.000 pastores. E o que eu tenho ouvido é sempre, quem saiu fez isso. E quem estava antes dele construiu essa igreja. Então, existem igrejas físicas começando e terminando o tempo todo. Você não consegue olhar uma fotografia de 10 anos atrás e a mesma pessoa no mesmo templo, de barba branca, porque criou os seus filhos naquele lugar e viveu naquele lugar. Por quê? Porque tem sempre a vontade de você fazer algo que está no seu coração, do seu jeito, na sua agenda. E eu descobri uma coisa, é que eu não posso trazer Deus para a minha agenda. E às vezes, erroneamente, a gente fala, meu irmão, bota Deus na tua agenda, cara. Não, eu tenho que entrar na agenda de Deus. E a agenda de Deus, quem guia é Deus. Eu estou aqui nesse dia porque Deus disse para eu estar aqui agora. Eu tenho a plena certeza disso. E já eu vou estar em outro podcast amanhã, lá em Limeira, e já eu vou estar em Brodowski falando num evento para pastores, e Deus ele vai me guiando. Se você me perguntar o que eu gostaria de fazer, é tudo completamente diferente do que eu estou fazendo nesse momento, nesse exato momento com você. Porque chegava muita gente lá no Senegal e dizia, Carlinhos, que coragem tu tem. Rapaz, eu não me vejo fazendo isso. E eu olhava para ele e dizia, mas rapaz, eu também. Primeiro, eu não sou corajoso, eu entro nesse matagal aqui morrendo de medo, com uma peixeira desse tamanho, porque tem cobra, tem bicho, tem chacal. E segundo, o meu sonho era ser um chefe de cozinha. Eu estudei numa escola renomada, eu aprendi, eu gosto de cozinhar. Mas tu não faz, não, isso não faço. Porque o meu sonho é estar ao lado de Jesus e fazer a vontade de Jesus. Então não é sobre, a missão não é sobre o que você gosta de fazer. É sobre talvez o que você detestaria fazer. Mas o que você mais gosta de fazer, o que você tem que amar mais em fazer, é fazer a vontade de Deus. Eu estava no evento de pastores com meu pai, ele contou que um dos pastores que ministrou, o bispo Júlio, ele usou aquele texto em que profetizam para Paulo, né? Isso. E aí pega a mão dele e pega um cinto. Exato. E amarra a mão dele, né? E aí ele falou que esse pastor pegou e fez essa ilustração, chamou alguém dos pastores e pegou um cinto e amarrou a mão dele, falando sobre isso aqui é a vocação, né? São algemas invisíveis, né? É como se fosse, eu estou preso a essa vocação, eu preciso terminar essa obra. Porque quando veio essa profecia, o pessoal começou a falar, não vai, você vai sofrer muito lá. Que é uma coisa interessante. Falou, não, agora que eu vou. Não, é uma coisa interessante porque quando eu recebi o chamado e eu disse eu vou, todo mundo ficou falando, como é que você larga tudo, isso todo mundo, meus irmãos na fé, para fazer isso? Na minha cabeça, TDAH, bem sistemática, dizia, mas o que é tudo? Porque assim, o que eu havia aprendido nas escrituras é que Deus é tudo. Eu estou investindo num projeto de eternidade. Aí eu vou perder o meu projeto de para sempre por causa de um projeto de 30, 40 anos. Na minha cabeça já não entrava. Então, tudo é um concurso numa empresa privada, numa empresa pública privada, tudo é uma empresa de informática. Eu ficava um pouco confuso porque eu via isso da boca de homens e mulheres de Deus. Ao invés das pessoas dizerem para mim, olha, vai lá, cara, eu tô contigo, eu não vou te abandonar, você tá certo, siga isso, siga. Você largou tudo. Cara, tudo para mim é Cristo. Tudo para mim é um dia chegar diante dele e eu não ouvir dele, aparta de mim, porque eu não te conheço. Tudo para mim é um plano de eternidade, é onde eu vou viver para sempre. Então, assim, eu não entendia muito essas frases, até indo pregar, as pessoas, não, olha aqui o missionário, ele vai falar essa noite, porque ele largou tudo. Eu disse, meu Deus do céu, essas pessoas estão extremamente equivocadas. Agarrou tudo.
Eu agarrei a maior oportunidade que me apareceu nessa vida. A maior oportunidade. E é uma coisa engraçada. Eu tenho o meu diagnóstico da minha mulher, ele é recente. E foi engraçado porque quando eu tive o diagnóstico, a moça lá, né, a psicóloga, ela disse: Carlinhos, rapaz, deu muito interessante, porque ela faz um teste de QI, de altas habilidades, ela disse: olha, você nasceu para falar, cara. É interessante. Você fala. Eu disse: minha filha, hoje eu só falo. Ninguém me chama mais para fazer mais nada, a não sei falar. Fala. Aí quando ela disse: olha só, você tem um monte de problema, mas nessa área da sua vida de comunicação, você está acima da média. Uhum. Aí eu comecei a chorar. Aí ela disse: por que você está chorando? Eu disse: minha irmã, não sei se você acredita nisso, mas antes de Deus me chamar, eu tocava saxofone e eu ajeitava computador. E Deus me trouxe para mais perto daquilo que eu tinha de melhor. E todo mundo me dizia: olha o cara que saiu da zona de conforto. Deus estava me trazendo para a minha zona de conforto. E o tempo todo eu vivi um chamado onde eu ouvia as pessoas me dizendo: ele saiu da zona de conforto. Eu vim para a minha zona de conforto. Eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade para leitura. E é engraçado porque eu sempre achei isso um problema. Disse: meu Deus do céu, eu não consigo. A pessoa manda um texto, eu digo: eu preciso pelo menos um dia para ler isso aqui e assimilar isso aqui. E aí eu descobri que eu tenho uma memória muito boa. Porque vem a dislexia, vem também a capacidade de guardar informação, de memorizar, de recontar e contar histórias com detalhes. Então eu descobri que quando eu vou para Senegal, um lugar de cultura oral, onde as pessoas memorizam e repetem histórias que se passaram há tantos anos atrás, Deus estava me preparando, até mesmo com a minha dislexia, para me levar para um lugar onde eu iria precisar da minha memória. Um lugar onde eu me sento embaixo de um baobá e as pessoas perguntam: quem é Jesus? Eu digo: deixa eu te contar, prepara o chá. E eu começo a contar, sem capítulo, sem versículo, mas com detalhes. A história de Bartimeu, o filho de Timeu, que grita, as pessoas dizem: cala a boca, homem, não atrapalha o mestre. E aquele homem que não podia ver, que não podia enxergar, grita mais alto, porque ele usa aquilo que ele tinha, grita mais alto para chamar a atenção de Jesus. E aí eu começo a contar as histórias, mas por conta da dislexia. Então eu digo, muitas das vezes, você tem uma condição, ou você tem um suposto problema, que foi dado por Deus para que você fosse muito bom dentro do propósito que Ele quer lhe colocar. E muitas das vezes você está sofrendo com aquele suposto problema porque você não está sendo usado por Deus dentro do plano de Deus. Então, quando eu me vejo dislexo, quando eu me vejo, né, nessa situação, em um contexto onde as pessoas não estão nem aí para a leitura, porque isso é um costume de outro lugar, eu me vejo, estou bem. Eu consigo assimilar melhor, eu consigo memorizar, eu consigo contar histórias, porque é uma cultura oral. Interessante. Então, é interessante que muitas das vezes você foi preparado para fazer algo na missão de Deus, mas como você está no lugar errado, você está sofrendo. Porque se eu tivesse na cidade hoje, né, e as pessoas gostam muito de me dar livro o tempo todo, e aí eu peço para minha mulher ler, digo: leia, que ela lê rápido, que já é o Oposto. É o oposto. Ela lê um livro desse num dia, ela lê, faz um resumo para mim, a gente lê junto. Todos os dias minha mulher lê a Bíblia para mim, sabia? A gente, antes de dormir, ela lê, e eu digo: para aí, meu amor, me explica essa palavra. A gente tá lendo agora, 1 Samuel, a gente vai lendo e relendo o tempo todo as coisas, né? E a gente: rapaz, a gente já leu isso e a gente não viu isso. Às vezes a gente para e a gente lê junto, porque ela lê bem, ela lê rápido, e eu já tenho dificuldade na leitura. Então a gente se complementa. Então, essa ideia da comunidade, da gente se complementar, da gente usar o que é forte em você e o que é fraco em mim para a gente se fortalecer uns aos outros, é uma coisa muito importante, mas só acontece quando você vive em comunhão. Quando você vive no seu mundo, sozinho, na sua bolha, isso não vai acontecer. Então, Deus preparou você. Mas Deus preparou você para um determinado lugar. E se você está no lugar errado, você vai viver a vida reclamando do problema que você tem. Porque até os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, Deus vai usar com excelência
mas no lugar que ele preparou para você servir. Eu gosto muito da forma que o Paulo Borges coloca, que é todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza, né? Então, Exatamente. não existe alguém completamente rico, não existe alguém completamente pobre. E a nossa riqueza é o que o Senhor nos deu para servir, e a nossa pobreza é o que Deus nos deu para depender, né? Exatamente. E ele fala que é o que nos traz para a mesa, né? É o que traz para mim. Eu preciso de Preciso de você. você, não tenho como sem você. Tu porque... pode ler para mim É. e eu memorizo. Então Deus me faz evangelista. Eu falo. Exatamente, eu falo. Eu percebo assim que eu tenho uma dinâmica, eu e a Val, né, a minha esposa, que a Val é extremamente profética, muito sensível, assim. Então a gente tá assim numa mesa, tá assim, aí eu sinto que ela percebe, precisava contar tal história. Entendeu? Aí ela fala, Douglas, conta pra eles aquela história lá. Exatamente. E eu tenho facilidade de contar a história. Aí eu você. conto. Então eu não tive a percepção que era pra contar a história. Mas ela quer Entendeu que usar essa o meu história- dom de contar a história. Entendeu? Então isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Agora, lá no Senegal, me fala um pouco sobre o país e qual foi o trabalho que vocês desenvolveram nesses 8 anos. Assim, qual era o que vocês Exatamente. faziam lá? A vontade de chegar e fazer alguma coisa era muito grande, mas Deus disse, vá e espere. Uhum. E era muito difícil, porque uma gerente de um banco e um cara que era dono de uma empresa Meu Deus. chegou, disse assim... Cadê as metas? Não, cadê as metas? Cadê as planilhas? Cadê... E aí chega. Aí quando chega lá, eu já me deparo com um desafio de aprender francês. Minha mulher já era trilíngue, né? Ela tem facilidade com o aprendizado de língua. E aí ela já falava francês. Só que no Senegal tudo é o homem que faz. Então, o francês estava no lugar errado, na pessoa errada. Porque eu chegava no lugar, gente, eu tenho tanta história de erros assim. Eu tava, aí Débora ficava aqui, eu dizia, e aí, Débora, o que é pra eu falar? O que é pra eu falar? Eu lembro de uma vez a gente pagando uma coisa, aí a pessoa disse, pode pagar. Aí eu disse, eu já paguei. Já peguei. Aí eu falei, enfim, tem uns verbos auxiliares horríveis na língua francesa para poder definir passado, tempo, futuro. Aí eu disse, eu paguei. Ela fez, não, você não pagou. Eu disse, eu paguei. E na verdade eu estava dizendo, eu quero pagar. Você estava dizendo? Eu estava achando que eu estava dizendo. Tá. Eu estava dizendo que eu paguei. E a Entendi. mulher dizendo, você não pagou. E eu dizendo, eu quero pagar. Enfim. Mas falando, eu paguei. E Débora sempre aqui na retaguarda. Então esse primeiro momento foi um tempo que a gente chama de imersão cultural. Que os antropólogos dizem que é entre 1 até 2 anos de imersão, estudando a cultura, mapeando a comunidade, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, aprendendo a língua, que normalmente os fazedores, eles não respeitam, porque está muito... Essa visão taylorista da missão, da linha de produção, e eu descobri que existe um problema muito grande no campo missionário, entre quem dá o dinheiro e quem recebe o dinheiro, porque quem dá o dinheiro quer as metas, que é as métricas. Manda relatório. Manda relatório. Cadê o povo batizando? O que é que você fez? Então, muitos dos missionários estão sofrendo um preço de não ter vivido um processo de imersão cultural bem vivido. Pular etapas. E é pular etapas. E por falta dessa consciência, ou do conhecimento mesmo da igreja local, eles acabam acelerando. E aí cria um problema muito grande, porque os locais entendem que ele pode receber alguma coisa dessa pessoa, em troca muitas das vezes de fotografias e vídeos e outras coisas, ou fazer parte de uma igreja que oferece alguma coisa, já que na minha religião ninguém faz nada por mim. Então vira esse jogo entre os locais de benefícios. Então o que foi que a gente pensou? Vamos pegar um recurso e a gente vai se manter durante esse tempo, para que a gente possa fazer esse processo de imersão cultural bem feito. Então, no primeiro tempo, a gente não fez nada a não ser estudar a língua, estudar a cultura. E esse processo de aprendizado de língua é um processo que deixa você muito exausto. Porque você está o tempo todo. E Senegal é um lugar cosmopolita. Tem 34 etnias, povos e línguas étnicas e línguas variáveis dessa mesma cultura. Então é uma loucura, é muita língua. E em Recife só fala nordestinês, português de lá. Então eu digo, meu Deus do céu, é muita língua, é muita língua. E quando você vai aprender uma língua, você descobre que você não fala direito a sua. Porque minha mulher, que é muito estudiosa, ela faz, isso aí é um pronome. Eu disse, meu Deus do céu, o que é um pronome? A gente já estava há muito tempo longe da escola, eu técnico. O que é isso? Tem que estudar de novo, conjugar os verbos. Você reaprende a sua língua para você poder aprender uma língua estrangeira. E depois eu tinha um desafio de aprender francês e aprender o Wolof. Então é um lugar que eu precisava ser trilíngue urgente. Porque se você não aprende a língua, você não assimila a cultura. Por que você...
Nem todo mundo falava francês? Nem todo mundo falava francês. Tá. Porque o que acontece? O Senegal ele foi colonizado pela França. Então, 20% do país fala francês. 80% resiste e fala a língua local. Isso eu acho uma coisa muito boa. Porém, a língua dos negócios, né, de quem faz negócios internacionais, é o francês. Então, a gente tinha que aprender o francês. Do governo, da prefeitura, dos papéis e tal, do francês. E a língua do povo é o Wolof, que é uma língua também que é a mais falada dentre todas as etnias. E fora as línguas de cada povo local. Mas a gente decidiu aprender o Wolof, que era uma língua geral. Então, você tinha que aprender francês. Só que quando você ia comprar na venda, a pessoa queria falar o Wolof com você. Por que tá falando francês comigo? Eu não sou francês, eu não sou branco, eu não sou da França. Fala a minha língua, fala a língua do meu povo. Então, quando você aprende uma língua que é uma língua colonial, você está aprendendo uma língua de um povo que não é o povo do qual você está inserido. Então, não vem cultura. Porque quando eu falo, por exemplo, eu estou falando com um sotaque muito forte aqui. Sotaque de Recife. Então, você já sabe que é uma língua étnica. Porque existe a língua portuguesa e existem as categorias dessas línguas. Tem o sotaque de Recife e não só o sotaque. Se eu falar o meu dialeto aqui, ninguém vai entender. Porque é o português e o dialeto de cada localidade. E que é construído baseado na cultura, né? Na cultura. Até eu percebo assim o tom, por exemplo, o seu tom do seu sotaque, ele é mais agudo, porque ele é mais intenso, né? Ele é porque mais tem intenso. A ver com a personalidade e a cultura E a forma como aquele né? lugar... claro. Porque, por exemplo, você está numa região aqui... Por exemplo, eu estou indo para Brodowski, eu não sei nem que língua é essa, mas possivelmente tem a ver com a língua do povo que viveu naquele lugar. Né? Você está num lugar aqui que possivelmente passaram aqui povos indígenas, bandeirantes, sei lá. Tem a história desse lugar aqui. Tem italianos, japoneses, aqui era uma rota Minas-São Paulo, né? Então, passava toda a parte do comércio, tal, exatamente. Passava por aqui, assim. Mas não adianta eu dizer que isso aqui é Brasil. Não é. Se eu venho morar aqui, fazer missão aqui, eu tenho que passar por um processo de transcultural desse mesmo lugar. Dentro do Brasil. Exatamente. Que é um grande problema que a gente tem na missão nacional hoje. Eu tô viajando o Brasil todo agora, e eu tô percebendo que pessoas estão sofrendo na sua missão por não ter vivido um processo de imersão cultural no mesmo país. Por isso, como igreja, não tem como ser uma franquia, né? Não tem. Não tem, porque ela se comporta de forma diferente. De um lugar para o outro, ou de um bairro para o outro, dentro da mesma cidade. Uma vez perguntaram até pro Theo, né? Que é pastor da Zion, né? Perguntaram para ele assim, como é que é plantar uma igreja em São Paulo? Aí ele falou assim, qual São Paulo? Qual São Paulo? Pelo amor de Deus, São Paulo é um monstro assim, é gigante. É muito grande e muda muito de um lugar para o outro. Então, o que é que acontece? Esses 2 anos foram um tempo de imersão cultural. Quando fez 1 ano e meio, as pessoas da igreja me pediram aula de informática. E as mulheres pediram aula de francês para Débora. A igreja que vocês estavam congregando. Parceira, que é da nossa denominação, era uma parceira. Olha, entendi. A Igreja Metodista Central de Dakar. E o que aconteceu? Eles chegaram para mim e disseram, Carlinhos, a gente precisa aprender informática. E eu sei que você mexe com informática. Também era um dos conceitos que a gente colocou, a gente estabeleceu como princípio. A gente não vai implementar nenhum projeto. A gente não vai importar nenhum projeto. Não se importa projeto. A gente convive e as pessoas vão entender quem a gente é e se for necessário para elas, elas vão chamar. Vai nascer. Vai nascer. Exatamente. A gente não queria... Porque é muito comum quando um estrangeiro vem, e foi engraçado porque nessa missão a gente foi o primeiro casal latino-americano. Todo mundo era norte-americano, canadense ou estadunidense. Eles estavam indo. E era uma visão assim, de abrir franquia. E as pessoas submetiam. Trazer a solução, né? Era uma visão muito colonialista da missão. Ou seja, a gente traz, é assim que funciona. Bota a roupa, isso, bota o jeito isso, é assim que funciona. Então eu disse, vamos fazer um negócio, a gente vai virar senegalês o máximo que a gente puder, para a partir da perspectiva deles, a gente vai juntos criar soluções. Então quando a gente entrou, e aí o pastor disse, Carlinhos, a nossa arrecadação é muito baixa, a gente não consegue nem pagar o aluguel, porque os jovens não trabalham. Aí eu fiz uma pesquisa do mercado de trabalho, vi o que eles estavam, que eu chamo de mapeamento, viu que eles estavam precisando
e estavam precisando exatamente do que a gente tinha, que era para tecnologia e língua, para trabalhar nas empresas. E o Senegal estava num momento de crescimento muito grande, econômico, muita multinacional chegando, precisando de informática e língua. Então, Débora estudou ela estudou o Wolof inicialmente, que foi muito importante ela ter o Wolof nesse projeto, por ela ter estudado nesse primeiro ano, porque ela criou um projeto de alfabetização de mulheres, né, uma estratégia de alfabetização, e eu desenvolvi um método de aprendizado com base na pedagogia local, porque como eu aprendi a língua com o local, eu entendi como ele aprende. Tem um provérbio africano que diz que ensinar é aprender 2 vezes. Então eu fazia o quê? Eu ensinava e eu aprendia com um cara como esse cara aprende. Então eu criei um livro com um método baseado em quê? Em repetição, em imagens, demonstração, porque a forma como a cultura oral ela aprende, vendo, mostrando, repetindo. Então, a gente começou com um curso de informática dentro da nossa igreja. A gente formou todo mundo da igreja. E quando eu formei todo mundo da igreja, eu consegui um estagiário que começou a formar todo mundo. E eu ia para a rua bater na porta do povo para arrumar emprego. Então, a gente criou um ciclo onde os jovens estudavam, estagiavam e arrumavam emprego. Então, a gente começou a empregar. Eles começaram a ganhar dinheiro, começou a dizimar, aumentou a receita e a igreja... Foi na raiz, né? E a igreja começou a prosperar. Porque a gente pensa, né? Poxa, pastor, não estamos com uma arrecadação boa aqui. Ué, vamos pregar mais sobre isso e tal. Aí você foi na raiz, né? Bora Malaquias. Então, agora, é legal isso que você está contando, porque você poderia sair daqui do Brasil e falar assim, eu tenho um projeto pronto. Uma coisa que é comum por causa da nossa cultura comum. Vou fazer uma escola de futebol, né? Porque o pessoal sabe, gosta do Brasil e tal, e é lindo isso, e é uma abertura. Não, claro, mas lógico. assim, você chegou com algo pronto, né? Exatamente. Agora você estava lá dentro e deixou surgir. Não, e eu digo, eu não queria dar aula de informática. Por exemplo, Débora, ela tem um DALF de língua francesa, um nível superior. Ela ensinou alfabetização. E ela fala, né, com lágrimas nos olhos sobre a experiência dela com a alfabetização, quando ela viu uma mulher que era da igreja, mulher do pastor, lendo pela primeira vez a Bíblia, lendo na frente de todo mundo. Ela pegar uma letrinha A, pegar na mão da pessoa e ensinar o básico. E é engraçado, porque eu sabia montar um servidor, eu sabia instalar um sistema de fibra ótica, eu sabia fazer coisas complexas, eu tenho certificação internacional. Mas eu estava ensinando sobre periféricos de entrada e de saída, mouse. Eu estava ensinando uma senhora de 50 anos a segurar um mouse. Então, foi engraçado porque nesse processo Deus falou muito comigo sobre meu filho. Eu estou ensinando para vocês coisas básicas. E para você entender como é o meu processo, eu vou lhe colocar nesse processo. Eu dizendo, Senhor, mas eu sei coisas mais complexas. Eu também sei, mas eu quero ensinar para você a fazer o básico. Então eu comecei a ensinar como entrar no sistema operacional. As perguntas eram muito primárias. E sabe o que é engraçado? Não é porque no Senegal. O mundo está precisando de coisas simples e básicas. As pessoas não têm o básico. Então eu comecei a ensinar o básico. Meu filho me auxiliava, né, como instrutor. E aí foi crescendo. Formou 10, formou 20. Chegou um momento que a igreja já estava todo mundo formado, todo mundo trabalhando. Fechei parceria com lanchonete, com escola com lojas de informática. Comecei a empregar as pessoas. E aí a gente viu que existia uma resistência muito grande por parte dos muçulmanos em entrar na igreja para assistir à aula. E a gente conversou com a liderança local e disse, não, acho que agora é hora da gente sair de dentro da igreja para um espaço, um espaço que não seja igreja, para a gente poder dar acesso às outras pessoas. E a gente orou, e Deus deu a direção da gente alugar uma casa um pouco maior, que tinha uma garagem grande, um banheiro e uma cozinhazinha atrás. E a gente orou e a gente teve a resposta e alugou essa casa e começou dentro dessa garagem. Essa garagem era na frente de uma mesquita. Então eu fiquei muito amigo do líder da mesquita e a gente começou a trazer jovens, não só cristãos, mas também muçulmanos para dentro da nossa sala de aula. Então a gente estudava, e aí já tinha multiplicado, aluno, já tinha virado professor, estagiário, e aí nasceu dentro da garagem o Instituto Dorcas. Porque quando eu contratei um estagiário, eu tive a necessidade de assinar a carteira dele, então a gente saiu da igreja, a gente legalizou a nossa instituição. E aí nasceu Dorcas. Deus me deu o nome Dorcas porque a mulher é uma prioridade naquela comunidade. Porque se a gente impacta a vida da mulher, a gente impacta indiretamente a vida da criança.
E Deus me disse, coloque o nome de Dorcas, porque Dorcas, a Bíblia diz que usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar os mais pobres. E Dorcas, ela morreu e Deus ressuscitou Dorcas para que Dorcas continuasse ajudando as pessoas da comunidade. E aí a gente colocou Dorcas e nasceu o Instituto Dorcas. A escola de informática foi aumentando, pessoas foram entrando e chegou um momento que eu não estava mais trabalhando dando aula, porque a gente já tinha liderança local, os senegaleses dando aula, a gente já tinha uma gestora local, a gente construiu, e foi muito engraçado essa história, porque a gente teve um período muito difícil no Brasil, esse nome é muito estranho, mas vários períodos difíceis, economicamente falando, e quando a gente está no campo, a gente sofre com a moeda, né? A gente sofre muito com a moeda. Aham. Então, R$ 50 passou a ser R$ 25. É mesmo. Quando o dólar sobe muito, se você está assistindo a gente, se você investe na vida de um missionário, fique atento e atenta a isso, Uau. porque quando o dólar sobe, você precisa se esforçar um pouco mais também para Entendi. aumentar um pouquinho Porque a o R$500, oferta. o R$300 que você envia já não é mais Não aquilo. é mais, Uau. não é, nossa, a gente perdeu metade do sustento, e eu tinha um projeto. Mas é uma coisa interessante porque eu gosto de crise, porque a crise me leva para um lugar de muita riqueza, que é a reflexão, do sair do lugar. E a gente tinha uma demanda muito grande de pessoas para ter aula de francês, com Débora, porque Débora era certificada, tudo, e gente querendo consertar computador. E eu disse, vamos abrir um ateliê de conserto de informática, e Débora, no contraturno da alfabetização, abre para gringo. Muito gringo chegando e querendo aprender francês, e a gente começou a ensinar francês. Então a gente tinha 2 ativos dentro da nossa instituição que gerava renda, recursos para poder financiar. E aí a gente gerou tão bem os nossos recursos que a gente saiu da garagem. A gente foi para um prédio bonitinho, com ar-condicionado, e a gente conseguiu pagar um salário muito melhor para os nossos professores. E aí, nesse momento, eu cuidava dos ativos e eu procurava emprego. Então, era o dia todinho assim, bonito, arrumado, e batendo na porta e dizendo, tem vaga de emprego, porque eu tenho uma instituição que prepara jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, tal. E a gente começou a empregar. E quanto mais a gente pregava, mais gente chegava. Muito mais pessoas chegavam, porque eles viam o resultado. Não é só formei a pessoa. Rapaz, o cara que se Consegue formou emprego. ali tá na Orange, uma multinacional europeia, o cara tá não sei aonde e tal. E aconteceu um negócio porque nesse momento eu disse, eu acho que o meu projeto chegou, tá funcionando, e a gente tinha mais ou menos 3 para 4 anos de campo já. Eu disse, o projeto chegou ao fim, acabou a minha missão, vou voltar para casa. E nesse momento, porque a gente tinha ido para 2 anos e renovando mais 2 anos, nesse momento eu comecei a visitar um pastor, chamado Pastor Etienne, a 130 quilômetros da nossa casa, da nossa instituição. Eu comecei a visitar esse homem. E quando eu cheguei lá, Deus me disse, ajude ele, fique do lado dele. Só venha para conversar com ele e perguntar se você pode carregar um balde ou fazer alguma coisa com ele. Então, direção de Deus total, assim. Direção de Deus. Então, eu comecei a sair da capital na terça, na segunda, ia para lá e ficava junto desse senhor. Aí eu descobri que ele tinha um problema, porque ele tinha 5 igrejas e ele só tinha 4 finais de semana. Então ele não tinha... alguém ficava sem a Santa Ceia, alguém ficava sem igreja durante um mês. E ele disse, por que você não vem? Então a gente começou a se revezar, a gente começou a se ajudar. E ele olhava para mim e dizia, o que você acha? Eu disse, meu filho, o que é que você acha? É você que é o pastor aqui. Que foi uma coisa muito interessante. E ele era senegalês? Senegalês local. E ele que fundou esse tanto de igreja no meio das aldeias. E aí eu descobri que a mulher dele tinha um projeto de nutrição. E eu comecei a ir com ela, porque ela ia de carroça. E era muito longe, era tipo mais de 1 hora em cima de uma carroça, sol muito quente. Se você perceber o Senegal no mapa, quem tiver curiosidade, veja aí, o Senegal ele está no final do deserto, entrando na África, naquele cinturão verde. Então é muito seco e muito quente, né? E a gente começou a fazer de carro e começou a fazer muito mais. E aí, uma vez, eu conversando com uma criança, eu perguntei, cadê você? Você não vai para a escola não? Já era hora de estar na escola e tal. Ele disse, eu não vou na escola mais não, tio, eu desisti da escola. Eu disse, mas por que desistiu? Ele fez, quando eu vou na escola, chego lá, não tem professor, não tem merenda. E eu andei muito. Como não tem linha telefônica, nada aqui, eu perdi meu tempo, então eu resolvi não ir mais. E aquilo apertou meu coração demais. E eu fiquei pensando, meu Deus, meus filhos estão indo para a escola,
O acesso à educação deveria ser um direito de todos. Aí eu voltei para casa, cheguei para minha mulher e disse, meu amor, eu falei isso para a criança. Ela disse, não invente de fazer escola, a gente já está com um projeto aqui, já é muita coisa para a gente fazer, imperativo, né? Uhum. E aí eu comecei a orar. E começou a vir na minha cabeça algumas vozes. Como é que você vai abrir uma escola? Você é burro. Eu sempre fui um cara muito ruim na escola. Por causa do diagnóstico que não tinha, enfim, não lia. Nem teve diagnóstico. Não tem. E aí Deus dizendo pra mim, você vai fazer uma escola em meu nome. Então, vinha esses pensamentos. Vinha esse pensamento. Você não consegue, olha só. Como é que tu vai fazer uma escola se tu era ruim na escola? Eu sempre fui muito ruim na escola. Minha mãe Então, um sofreu. tempo de sofrimento. Foi um tempo difícil. E aí eu levei pra minha mulher e disse, vamos orar. Que ela é isso. Se ela não processa, vai pro joelho. Né? O joelho é a última, é quem fala, né? Vamos orar. E o Senhor deu a direção da gente construir uma escola. A 130 quilômetros da escola de informática que estava todo vapor lá no Senegal. E eu, naquele momento, aí vem aquela resposta, aquela palavra de novo. Lembra da palavra do violão? Você vai para o Rio de Janeiro, que foi o que eu disse, eu não tenho dinheiro. Aí eu disse para Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso. Eu estou falando isso, enfatizando isso, porque eu sei que muito missionário cai nessa armadilha. Sim. Eu não tenho recurso. E aí, quando eu falei isso para Deus, Deus disse, Carlinhos, você tem 19 mil na sua conta. Deus disse isso para mim. É. E muitas Então das Deus vezes... sabe quanto a gente tem na conta? Eita! Olha Ele tá vendo o aí. extrato? Eu achava que a senha do banco, só eu tinha. Só você tinha. Deus disse, olha, você tem 19... Ele quebra sigilo, então. Eita, você tem 19 mil, por que você tá me pedindo dinheiro? E esse dinheiro foi engraçado, porque eu vendi meu apartamento, aí eu disse, Débora, a gente tem que pensar em alguma coisa para pelo menos vencer a inflação, para quando a gente voltar ter um dinheiro para comprar a casa. E eu comprei, na época, ações da Petrobras a 9,60. Naquela época estava tendo problema aqui no Brasil, eu comprei, aí eu disse, amor, eu não sei mexer nisso direito. A gente ganhou 19 mil, vende. Aí eu vendi. Aí eu deixei na conta. Aí quando Deus disse, você tem dinheiro, seja você o seu primeiro semeador do projeto que eu estou colocando no seu coração. Porque se você não for, não adianta pedir para ninguém, porque ninguém vai fazer. Aí eu peguei, manda quem pode, obedece quem tem juízo, diz no Nordeste, né? Peguei esse dinheiro, comprei um terreno, fiz uma base, fiz o que deu com o dinheiro, botei o pé assim, disse, tira uma foto, contei uma história. E comecei a mandar isso para amigos, para pessoas, e os recursos começaram a vir. E afinal de contas, a ideia inicial era 3 salas e um banheiro. 3 salas e um banheiro. Vou começar. Né, começar com um projeto PEP, né, que é um projeto da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. Nós somos PEP lá. Vou começar com PEP, com o pré-escolar. E aí começou a vir dinheiro. Aí eu, ao invés de dois terrenos, eu comprei mais 2. Aí eu ia para o terreno do lado e dizia, esse terreno é nosso. Acho que a gente tem que comprar esse terreno. Aí eu orava, vinha o dinheiro do terreno. Rapaz, eu nunca tive tanta fé, porque, né? Eu disse, meu Deus do céu, tá acontecendo, eu tô orando, tá acontecendo. Comprei o terreno, aí vinha recurso, eu fazia o muro, aí vinha recurso, eu levantava mais uma sala, recurso. Rapaz, e aconteceu uma coisa muito impressionante. Lá na nossa garagem, quando a gente estava trabalhando na garagem, o nosso filho pequeno, Profeta, que hoje é um homem de 19 anos, eu estava lá mexendo nos computadores, e ele entrou, a mãe dele estava do lado, e disse, olha, mãe, painho vai ser um milionário. Eu disse, a mãe dele, como assim, meu filho? Não tem como ser milionário. A gente deixou o trabalho, a gente tá aqui fazendo projeto social. Eu disse, não, painho vai ser. Porque todo mundo que começa na garagem fica milionário. Steve Jobs começou numa garagem. O dono da Microsoft, da Amazon, começou. Bill Gates, por que painho não vai ser um milionário? E o que aconteceu? Guarda essa história. Construindo. E a gente vai recebendo recurso, colocando na planilha, prestando conta, mas a gente não faz a soma de tudo. É mês a mês. Entrando, soma, manda pro pessoal que mandou o dinheiro, presta conta, manda foto, fotografia, história, blá, 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 e é muito rápido. E eu discipulando um menino chamado Alex,
se converteu ao cristianismo, eu discipulando ele, eu cuidando dele. Alex era da comunidade e ele veio construir a escola comigo. E a gente construindo a escola junto, e a gente construindo a escola junto, a gente construindo. E foi uma coisa bem interessante, porque lá na capital, quando a gente foi para um apartamento, a garagem nossa ficou vazia. E durante esse processo de construção de escola, eu identifiquei que as crianças lá da mulher do pastor tinham um problema na nutrição. Então eu comecei a criar codornas dentro da garagem. Eu vim aqui para Goiânia, tinha um zootecnista, ele começou a me ensinar umas coisas, fui na Emater, sempre fui muito curioso, sabe? E eu voltei e comecei a criar umas codornas. E é engraçado porque eu vi na internet, eu fiz uma incubadora de papelão, coloquei um termômetro de farmácia e uma luz. Coloquei 10 ovinhos do supermercado, fiz, saiu as codorninhas e foi crescendo. Quando eu me deparei, tinha 120 aves dentro da minha garagem. E eu comecei a levar esses ovinhos para a aldeia, para o povo poder comer na nutrição. E nesse momento que eu conheci Alex queria um trabalho, e ele veio me ajudar com as codornas. Ele começou a estudar conosco, aprendeu informática, se tornou estagiário, se tornou professor nosso, e a gente começou a levar junto e trabalhar junto. E ele me trazia uma perspectiva do Senegal muito mais clara do que era o Senegal, que é uma coisa que a gente chama de amigo da cultura. Se você está num lugar onde você quer imergir muito mais rápido, tenha esse amigo da cultura, que ele vai trazer muita informação para você. E a gente estava ajudando com esses ovos nosso projeto de nutrição junto à igreja. E um certo dia, um cara bateu na minha porta, e era o chefe da mesquita e o chefe do bairro. E ele disse: "Que barulho é esse dentro da garagem?" Eu disse: "É codorna. Não vou mentir pro senhor." Aí eu disse: "Ele vai fechar o negócio de codorna, porque a codorna macha o canto, faz um barulho." Aí ele disse: "Tem ovo para vender?" Aí eu disse: "Tem." Penso rápido, né? Tem. Aí ele disse: "Quanto é 30?" Eu disse: "O senhor não vai pagar nada agora. Vou dar uma demonstração pro senhor. Prove Eu o pensar ovo nesse preço. pra eu fazer o business plan, para dar tempo." Fui lá dentro, peguei a bandeja de ovo branco, tirei tudo, botei, enchi de ovinho de codorna, passei um plástico, entreguei para ele. Ele disse: "Coma. Se o senhor gostar, o senhor volta." Bati um plano de negócio, a gente dobrou a produção, isso virou outro ativo do nosso negócio. Tinha ovo de codorna para os meninos e tinha ovo de codorna para o supermercado, o pessoal da mesquita começou a vir comprar, porque eles gostam muito, e eu descobri que o ovo de codorna é muito rico em ferro, proteína, ele baixa a glicemia, tem um monte de coisa. E a gente começou a vender muito ovo de codorna, levar ovo de codorna para a nutrição e a usar o dinheiro das codornas para construir a escola. A escola foi construída na codorna. Então a gente começou a trabalhar, e é muito importante porque esse envolvimento com o trabalho, esse envolvimento com as coisas do país, até com o comércio, Douglas, ajudou muito a gente a entender economia. Por exemplo, eu achava que a economia não era uma coisa necessária para um missionário aprender. Eu achava que o cara tinha que aprender Bíblia, teologia e ir para o campo. Mas a economia, ela é muito importante. E aí que você começa a ver a economia na Bíblia. Jesus está o tempo todo falando de economia. Falando de peixe, falando de pescaria, falando de semente. Semente tem um valor, terra tem um valor, tem que produzir. E aí eu entendi que foi muito importante para mim nesse tempo de formação. A gente construiu uma escola. Era uma escola inicialmente para 50 crianças, um projeto muito pequeno. E finalmente, no ano 2022, a gente inaugurou uma escola. Alex, diretor da escola, que era uma das metas, ter o protagonismo local, devolver o protagonismo local para a comunidade. A gente tem um ativo, que é as codornas, que são as codornas que sustenta parcialmente a nossa escola. E a gente hoje atende 120 crianças dentro da nossa comunidade. A gente tem igreja, a Alex é o pastor da igreja, da própria comunidade. E aí, quando a gente fechou a história da construção da escola e fez o livro do projeto, adivinha quanto deu? Mais de R$1 milhão. E não é que o profeta estava certo que eu ia virar milionário. Pois é, a gente arrecadou R$1.300.000 num dos momentos mais difíceis que o país viveu. A gente foi missionário há 8 anos. Nesses 8 anos, a gente teve entre 4 e 5 presidentes. A moeda saiu de 2,19, chegou a valer de R$6,10.
A gente teve, em 2015, ebola no oeste da África. A gente teve o problema, né, da pandemia que todos sofreram. Nos 8 anos mais difíceis do mundo, a gente esteve lá e tudo aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse. Maravilhoso. Porque Deus, ele não faz parte desse sistema nosso. Ele não se Ele condiciona. não entra em crise. Ele não entra em crise. Na verdade, a nossa crise ele utiliza para fazer com que a gente cresça ainda mais e se aproxime muito mais dele. Hoje a gente tem escola, hoje a gente tem igreja, hoje a gente tem o protagonismo devolvido ali para a comunidade. Eu não sei se você já viu um termo, eu gosto de um autor chamado Alan Hirsch, e ele usa um termo que é missional encarnacional. Esse termo, Que é exatamente o que você está eu uso descrevendo, pouco né? no Brasil porque encarnacional pode ser confundido, né? Mas é um termo assim extremamente importante. Então, para missões. eu gosto muito dele falar, como é que Jesus faz missões? Encarnando. É. Né? Então ele não veio como se fosse um extraterrestre brilhando na Diferente. nuvem falando, vim salvar vocês. Não, ele vem e se torna um, né? O apóstolo Paulo diz E isso, aí né? ele salva a gente sendo um. E é o que você tá falando, né? Você chegar no Senegal e me tornar um Exato. senegalês e compreender o que tá acontecendo ali, salvar, trazer a salvação de dentro, né? O problema do outro tinha que ser o meu problema. E aí isso só acontece quando você encarna. Né? Débora pegou febre tifoide, que é um problema endêmico. Mas ela pegou porque todo mundo pega. E quando ela pega, a gente descobre que tem um problema de saneamento e é um problema que precisa ser resolvido. Então é muito difícil quando você não vive na comunidade você entender o que a comunidade passa. Se você não está na comunidade, você sempre vai ser um estrangeiro tentando resolver o problema da comunidade do seu jeito. E não do jeito que a comunidade, não junto com a comunidade. Então eu digo hoje para os meus alunos de gestão de projetos, que hoje eu sou professor de gestão de projetos e captação de recursos, eu digo para eles, olha, se você não encarna, se você não está na cultura, você sempre vai ser um colonizador, um potencial colonizador, porque você vai tentar resolver os problemas da Zona Norte com a cosmovisão da Zona Sul. E não vai funcionar. Não vai, né? Não vai funcionar. E mexe numa parte, né? Que é sempre há uma mensagem ali, e eu acredito que muitas vezes nem intencional, mas há uma mensagem ali de desvalorização. Vocês são menos. Vocês precisam de que apareça esses caras de fora aqui para dar um jeito em você, entendeu? Ao invés de conseguir pregar o que é o evangelho, não? Exatamente. Deus criou o evangelho vocês. redentor, né? O reino de Deus quer invadir esse país aqui, transformar essa nação através de vocês, filhos de Deus, amados, né? Exatamente. E trazer até a perspectiva, por exemplo. Eu estava lá no Senegal uma vez e um cara disse, você vem de fora para trazer esse Deus branco, esse Deus de fora. Eu disse, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Jesus nunca foi na América Latina, mas esteve no Egito e morou um tempo no Egito, aqui no continente africano. Bem mais perto de vocês do que de nós. Eu disse, ele está muito mais perto de vocês e a sua cultura tem muito mais a me ensinar em relação à cultura bíblica do que a cultura latino-americana. Com certeza. Porque eu não dou aula de contextualização para ninguém aqui no Senegal, porque vocês vivem e vocês fazem muitas coisas parecidas como na época de Jesus. Muito bom. Então, as perspectivas mudam também em relação à questão bíblica, né? Você me deu uma camiseta, né? E fala aqui do Projeto Social Academy, né? Não sei se dá para mostrar aí. Projeto Social Academy. O que é o Projeto Social Academy? Quando eu voltei para Recife, até durante a construção da escola, as pessoas ficavam me pedindo, Carlinhos, como é que você está fazendo para captar recurso? Eu fiz uma pós-gestão de projetos, estudei para certificação. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou parar aqui para resolver isso? Para dar aula pro cara? Aí dava aula de noite, de madrugada. Aí eu disse, eu vou colocar isso na internet. Nem sabia direito. Gravei e botei na internet. E as pessoas começaram a estudar. E aí, quando eu voltei para Recife, me chamaram para dar aula. E aí eu disse, Débora, tem muita gente querendo fazer o que a gente fez no Senegal. Conhecer a cultura, resolver os problemas da igreja local, primeiramente, e depois a igreja local resolver problemas da comunidade. Né? Eu não estou falando não só de problemas espirituais, mas problemas de emprego, de trabalho, né? Comer, né? O povo quer comer. É um problema. Né? É um problema sério. Então eu comecei a dar aula para pastores e líderes de igrejas para que eles possam aprender a organizar um projeto
uma igreja projeto com um planejamento estratégico, com métricas, porque muitos pastores no Brasil hoje estão reclamando, dizendo a gente não consegue captar para fazer um projeto ou não capta para fazer isso. Aí eu faço uma pergunta: qual é a renda per capita da comunidade? Como é que é a igreja hoje? Como é que as pessoas lá da rua veem a igreja hoje? Quanto custa? Não sei. Eu disse, então eu tenho uma formação de projeto social que vai ajudar você a organizar a sua vida. Vai dar ferramentas aí Vai pra dar isso. uma ferramenta. E tem um método que eu chamo de método 3C, que é conteúdo, conexão e conversão. Eu ensino vocês a comunicar aquilo que vocês estão fazendo e através da comunicação você gera conexão e conversão. Faz com que pessoas queiram investir no projeto que Deus colocou no seu coração, que foi o que aconteceu comigo. Então, também eu faço com que a igreja ela não se envolva tanto com recursos governamentais, porque eu também estou vendo muitos líderes de igreja negociando a sua voz profética. Amordaçado, né? Amordaçado, porque recebe 15 mil, 10 mil, 10 mil. E eu disse ontem para um líder de uma igreja lá no Piauí, um lugar muito importante, com IDH muito baixo, eu disse para ele disse, meu irmão, nós somos 50 milhões no Brasil. Se a gente dividir o que você precisa pela quantidade de gente, não tem nem moeda brasileira para representar isso. Nós somos muito mais fortes do que a gente imagina. Só que se você comunica mal, as pessoas não entendem. Então, e comunicação foi uma das maiores ferramentas que Jesus nos ensina. A comunicação. Como é que hoje eu estou aqui falando de um homem camponês que anunciou, que falou, que fez há 2000 anos atrás. Que nasceu numa vila que desse nasceu tamanho. numa vila pequenininha. Como é que a gente... Então, assim, a comunicação... Eu tenho ensinado sobre comunicação para esses líderes. Hoje já tem mais de 2.000 alunos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem gente no Timor-Leste, tem gente em vários países da África, Europa, Estados Unidos também. Aqui na América Latina, eu estou em lugares assim como Vale do Jequitinhonha, São Luís, Piauí, Manaus. Estive em Manaus agora, recentemente. Então, o Projeto Social Academy nasceu como um lugar para que essas pessoas possam buscar ferramentas para ela fazer ainda melhor. Como que a pessoa pode acessar? Ela vai pelo site? Ela pode acessar projetosocialacademy.com ou .com.br e lá ele vai achar o caminho. Então, a Nath, anota aí pra gente colocar na descrição do vídeo o link pra galera poder acessar. E os cursos lá, eles são gravados, então ela pode começar quando ela quiser. Não precisa abrir turma, nada. Não, ela clica e começa. Tem muito mentoria também. Eu tenho um grupo hoje de pessoas que eu acompanho e para que elas possam ser acompanhadas de mais perto. Então, hoje é o que eu tenho feito aqui no Brasil, dando uma contribuição também ao meu país, né? Tanta gente falou, Carlinhos só faz fora, só foi para fora, senão agora eu tô aqui. Virou Carlinhos Brasil. Virou Carlinhos Brasil. Então tem projetos do mundo todo hoje e eu tô contribuindo com o conhecimento que Deus me deu lá no Senegal. Meu irmão, obrigado. Obrigado eu você. Fui muito abençoado aqui, cara. Fui muito inspirado. Preciso até desligar as câmeras que eu tenho que fazer umas perguntas aqui que eles não podem ouvir. Brincadeira. Mas assim, eu acho que a gente pode continuar essas conversas aqui, porque eles têm muito para contribuir. Há uma riqueza em você aí que obrigado. Pode abençoar muito tudo que a gente está fazendo aqui. Mas obrigado por esse tempo aqui, mas mais do que isso, obrigado por essa jornada, obrigado por dizer sim e tá usando aí o seu dom para ser tão generoso, compartilhando com todo mundo e que o Senhor possa continuar guiando essa jornada aí. Obrigado. Quem quiser me achar nas redes sociais, Carlinhos Senegal, não tem muito mistério. Carlinhos Senegal, tô lá. Não tem outro. Em todos os lugares da rede social. E obrigado pela oportunidade. E obrigado a você que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas. E eu queria te pedir, seja generoso, não para isso aqui só em você, não. Pega esse link, sai mandando para todo mundo, vou abençoar o maior número de pessoas. Se inscreve no canal aqui para você receber tudo que a gente está produzindo e deixa um comentário, o que é que mexeu com você nessa conversa aqui. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.